tua casa. E dentro disso, eu tenho essa visão missionária. O religioso só aponta o pecado. O religioso, ele diz: você está em pecado, você está em pecado. Para o religioso, só ele é santo. Mas para quem é espiritual, ele não deixa de falar do pecado, mas aponta a solução, e a solução é Jesus Cristo. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos capítulo 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com tua boca, se teu coração você crer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus de todos os mortos, se tua boca confessar, você será salvo. Então o missionário, o verdadeiro pregador, servo de Deus, ele não pode ficar apontando somente o pecado. Ele tem que falar do pecado, da consequência do pecado, mas apontar a solução, e a solução é a libertação em Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, e se o Filho do Homem vos libertar, você é verdadeiramente, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, sem nenhum equívoco, você é verdadeiramente livre, você está liberto, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, a Bíblia fala sobre o jugo de Jesus, que é leve e suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na versão corrigida, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não aceito, irmão, não admito, porque se a Bíblia não admite, quem sou eu para admitir? Não é? Não posso admitir alguém que diz que serve a Deus e não tem o coração envolvido nas almas. O texto bíblico de Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: e recebereis poder. A Bíblia diz: recebereis poder. A palavra do Senhor diz assim: dinamis. A palavra diz dinamis, que significa gerador de força. O poder de Deus gera força. Olha, irmãos, por caridade, tenho misericórdia de mim, principalmente dos meus alunos. Tenho misericórdia da minha vida. Eu tenho hoje mais de 30 mil pessoas no Facebook e centenas de pessoas no WhatsApp, nem sei quantas, mas vez por outra as pessoas me mandam vídeos que são verdadeiras aberrações. Nós não temos tempo de brincar, amém? Não é tempo de brincadeira, é tempo de falar do nome do Senhor, é tempo de se envolver na obra missionária. Me mandaram um vídeo de um pregador, e eu não tenho conta de assistir o vídeo inteiro, eu não tenho conta. O pregador se dizia teólogo, e dizia: eu vou falar, e entrava naquele negócio, eu vou falar, e começou a falar de tanta coisa, menos de Jesus. E disse que agora o pessoal fala de Aristóteles, fala de não sei mais o que, fala de onde é que estão os paralíticos andando. E a única pergunta que eu fiz foi quando ele acabou de pregar: quantos paralíticos andaram? Quantos surdos ouviram? Quantos mudos falaram? Tudo bem, mas quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? Quantas almas aceitaram a Jesus? Então não é o grau da cultura, irmãos, é a unção que quebra o gelo. Tem gente que bate palma para a ignorância. Tem gente que cultua a ignorância. Quanto menos você sabe, mais unção tem. Então tá bom. Quantos paralíticos levantaram e saíram andando? Alguém aqui já viu paralítico andar? Já viu? Alguém já viu a noite transformando em dia? A noite mesmo, na visão não, a noite transformando em dia.
Eu ainda não vi será assim? Eu já vi uma menina deficiente ser tirada Na hora, braço esticando, perna esticando. Deus usa o ignorante que tem fé e usa o doutor que tem fé, crê no poder de Deus. Aí eu vejo um camarada daquele num congresso achando que é santo. Eu não tenho tempo, não me mandem essas coisas, por favor. Eu não tenho tempo. Amém? Camarada, agora eu vou falar teologia, ou se fala de Aristóteles e tal. E ele diz que vai estudar teologia hipócrita. Hipocrisia é pecado. Tem um camarada na televisão, na rádio, que dizia da Boacumba, venha para Boacumba. Que teologia, naquela época eu era mais bravo do que hoje eu sou tranquilo, irmãos. Eu ia para um debate, ele dizia de teologia, mas eu liguei lá, falei, ele vai ter que pôr a mão na minha cabeça, se eu não cair endemoniado, e eu sou teólogo, eu sou crente. Se eu não cair endemoniado, nós vamos conversar. Estou em pé até hoje. Ele está dando saquinho de cimento, ungido. Enquanto ele dá saquinho de cimento, eu dou a palavra de Deus e Jesus está salvando, curando, libertando e batizando no Espírito Santo. Vocês não estão entendendo? Então a gente tem, qual é a vontade de Deus para nós aqui? Qual é a vontade de Deus, irmão, para a nossa geração? A vontade de Deus é que nós estejamos ligados com o Senhor. A vontade de Deus é que nós estejamos vivendo, segundo a Epístola de Pedro 3,18, crescendo na graça, poder, unção, comunhão com Deus e crescendo também no conhecimento, aprendendo a palavra. Para quê? Irmãos, é que eu não posso fazer isso. Não posso fazer. Não posso. Estou dizendo que eu não posso. Mas eu queria abrir meu Facebook para vocês aqui e colocar no telão. Eu tenho perfil meu que tem mais de 1000 pessoas esperando para entrar. E fique sabendo que se você pedir para entrar no meu Facebook, eu vou dar uma olhada na sua página. Pode ser lugar para descrente, mas para ímpio não. Para manifestar impiedade na minha casinha eu não permito. Mas eu vou entrar lá e eu entro. E antigamente, irmãos, você via. Antigamente, vamos perto aqui, época do Orkut. Quem teve Orkut aqui? Você via um monte de crente mandando hino. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? A maioria do pessoal que eu entro para ver quem eles são, estão lá postando sobre política, postando sobre medicina, postando sobre filosofia. E se a gente não tiver uma palavra de Deus para dar para esse povo, ele não vai querer nos ouvir. É uma outra geração. É um outro desafio missionário. É um outro desafio de Deus. Ontem eu falei aqui na nossa igreja que eu tenho orgulho e honra de ser membro. Falando sobre o Salmo 139, eu usei uma analogia com o maior poema brasileiro, Lar do Sertão. E disse, o Catulo da Paixão Celeste, não há gente ou não no ar como esse do sertão. Alguém falou, isso é coisa para falar no púlpito. Aí eu disse o seguinte, imagine o autor do poema olhando a lua e olhando a terra na sua frente, escreveu o maior poema brasileiro. Da mesma forma, Davi tem que ter muita observação e muita comunhão com Deus para ensinar o Salmo 139, que nos ensina que Deus nos conhece, que Deus cuida de nós e que Deus nos guia. Você entende, irmão? Usar as ferramentas em favor da obra de Deus. Que não é a vontade de Deus que nós estejamos no gueto. Não é a vontade de Deus. A visão do Antigo Testamento é: eu vou para Jerusalém adorar. E eu vou fazer para cá para não parecer um esquadro de compasso.
E a visão do Antigo Testamento, eu vou para Jerusalém adorar. E a visão do Novo Testamento, eu saio de Jerusalém para pregar a palavra. Eu moro em Santo André, para quem não sabe. Por enquanto eu moro em Santo André. Até mudar aqui. Jesus vai me abençoar. Mas eu estou parando na rua, irmãos. Olha que coisa linda. Sem terno, sem gravata, sem Bíblia. Sem terno, sem gravata, sem Bíblia. Sem plaquinha dizendo que eu sou crente. E cabelão não posso ter porque eu sou careca. Eu estou parando em frente ao Extra, uma senhora para na minha frente. Senhor, é pastor Clevinel? Sim. Eu estava no seu Facebook e era uma cheia de problema, longe da igreja, desamparada pela igreja. Até liguei para a pastora e falei: vou ter que arrumar uma van para juntar esse povo, para levar tudo para o Jar. Cuidar deles lá, vamos cuidar. Porque a igreja, como eu ia pregar ontem, vou pregar numa outra oportunidade aqui que Deus permitir, é um grande hospital. Tem gente que vem com as próprias pernas, mas tem outros que a ambulância tem que buscar. E o crente é a ambulância de Deus. Se ele não for bem tratado, ele morre. Aquela senhora me disse coisas, irmãos, que muitos crentes, no meio da rua, eu parei com ela assim, fiquei ouvindo. E comecei a ouvir aquela senhora, e ela, pastor, eu não consigo sair da minha casa, não consigo me relacionar com as pessoas. Uma vida com 2 casamentos. Aí eu falei para a senhora, a mulher samaritana teve 5. E Jesus não entrou em juízo de valores, ela foi tentando, ela tinha problema emocional, tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, não estou entrando no juízo, está certo ou está errado, mas ela teve. E Jesus ainda assim foi lá falar com ela, e ainda assim Jesus a transformou numa missionária. Ainda existe um lugar de Deus na sua vida, um lugar na presença de Deus para a senhora, e poder trazer um pouco de refrigério para aquela vida, irmãos. E aí que está, aqui a pergunta é: o que é que nós trazemos para as pessoas? Nós trazemos peso ou trazemos refrigério? O que nós trazemos para as pessoas? Condenação ou libertação? Essa é a visão missionária. Vamos sentar do lado de um mendigo cheio de bichinhos e ficar ouvindo ele falar a vida dele todinha para a gente. Nós estamos começando um trabalho aqui, estou dentro de evangelismo e missões. Está na cara, porque muita gente fala: para que isso? Mas nós não estamos fazendo para A ou B ou C, vamos fazer para Deus, e as almas vão ser salvas. Almas salvas, irmãos. Tudo, Roberto, concorre para isso. Não é para, pastor, o senhor não tem conhecimento? Tenho mesmo, irmão. Tenho. Deus me deu graça para ter conhecimento de ler a Bíblia em mais de uma língua. Já li a Bíblia inteira, mais de uma vez, em mais de uma língua. Mas a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Isso é para ser instrumento de Deus para alcançar almas. O diploma não é para colocar na parede, é para alcançar almas, meus irmãos. O conhecimento é para alcançar almas. Para você conversar com um cientista, para você conversar com um cientista, para você conversar com um historiador, para você conversar. Por que você acha que Paulo falou diante de reis? Roberto, qual foi o rei que Pedro falou diante dele? Qual foi o rei? Fala para mim. Lembra, irmã Wanda? Pedro, qual foi o rei? César, qual foi o rei, César? Não lembra? Pastor, qual foi o rei? Qual foi o rei? Roberto, qual foi o rei? Ué, o Espírito Santo estava na vida de Pedro, era diferente da vida de Paulo? É chamado, irmãos. Por isso vamos respeitar o chamado dos outros. Tem gente que tem chamado para falar dentro de juízes.
Tem gente que tem chamado para falar com milionários, tem gente que tem chamado para falar com um mendigo, morador de rua, que muitos de nós não tem condição, gente, o nariz não aguenta, você baixa assim, aquele, vê no nariz, você dá vontade de... Está entendendo isso ou não? Paulo tinha o mesmo Espírito Santo na vida de Paulo, é igual na vida de Pedro, mas Pedro escreveu quantas epístolas? 2, embora que Hebreus, alguns autores atribuem a Pedro, mas nós não afirmamos, ensinamos o que a tradição diz que é anônimo. E Paulo, quantas? Quantas? 13. O supra-sumo da teologia estava na boca de Paulo, Romanos. E Paulo nunca deixou de orar por cura divina, libertação. Se o conhecimento te rouba a fé, olha quão fraca é a sua fé. Se o teu conhecimento fortalece a tua fé, é porque você é convertido. Entendeu ou não? Amém ou não? Amém. Irmãos, eu estou com muita vontade de falar em outras línguas aqui. Estou falando com você, estou sentindo a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Meu desejo é que se cumpra na sua vida Jeremias 5,14. E transformarei minhas palavras em fogo na sua boca. Meu desejo é que quem tem um ministério para louvar, que quando louve, os corações das pessoas se derretam. Quando você tocar, as pessoas começam a chorar e não sabem explicar por quê. O meu desejo é que quando você dê um abraço missionário em alguém, um abraço, a pessoa sinta algo sobrenatural em você. Sobrenatural. O meu desejo é que você saia da periferia da espiritualidade e mergulhe de cabeça no rio que desce no trono de Deus. Mergulha de cabeça, pula com tudo lá. Porque quando você subir de novo, irmãos, você vai subir todo molhado e vai dizer assim diz o Senhor, e Deus vai responder, e você vai desaparecer de novo na água do Senhor. Cara, isso é errado. Tem pessoas que estão sentindo nesse exato momento a sua vida como um diapasão. Agora Deus está fazendo assim, ó, contigo. E você está sentindo vibrar. Porque o Espírito de Deus está soprando e te respondendo. Que você pode ser um instrumento de Deus. Que você pode ser usado pelo Espírito Santo. Não está sentindo a ver? Você acha que o diabo vai achar bom de Deus estar falando com você aqui hoje? Você acha que o diabo não vai levantar pessoas para te entristecer, para tentar parar aquilo que Deus tem na sua vida? Missões, irmã Wanda, é o que está no coração de Deus. Salvação de almas, Roberto. Instrumentalidade do povo do Senhor. O óleo de Deus desce do trono e ele vem limpando, vem limpando, vem limpando. A Bíblia diz que quando esse rio desce do trono de Deus, tudo que é tranqueira, ele vai arrancando. Não tem esse negócio de crente, curva de rio, não, amado. Quero dizer para os irmãos que hoje aqui está aberto o rio do trono de Deus, está aberto aqui, está aberto. E se você mergulhar nele, Deus vai usar você tremendamente. Deus vai usar você como você é. Quero fazer uma oração com a sua cabeça. Eu quero ser Senhor amado,
Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós aqui na noite de hoje. Oh Deus, derrama a tua presença de forma abundante, Senhor. Que possamos ser impactados com tua presença aqui hoje para a obra missionária. Derrama sobre nós, derrama. Nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada sem o teu Espírito. Senhor, nos dá um sinal do teu poder. Senhor, enche-nos com o poder do Espírito Santo aqui. Enche-nos com o poder do teu Espírito. Enche-nos com sua presença, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama sobre nós a sua graça. Senhor, nos dá, Senhor, algo especial do teu poder hoje aqui. Algo especial, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos ver almas salvas, Deus. Usa nossas vidas. No nome de Jesus. Eu sei que a palavra está na boca dos irmãos. Tem gente sentindo explodir, não está? Não está explodindo? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o seu amor. Amém, irmão. Página 46. Olha para a sua mão assim, ó. Olha para ela. O que é que você está vendo? Se você está vendo calo, você está vendo errado. Mas se você está vendo possibilidade, você está enxergando como Deus quer. Deus vai usar as tuas mãos. Deus vai usar. Está acreditando? Está acreditando, filha? Irmã aqui, não é o nome dessa menina aqui. Está acreditando? Está sentindo? Está queimando? Deus vai usar mesmo. Deus vai usar mesmo. É mais fácil um dia não nascer do que Deus não fazer o que Ele diz. Amém? Marcos 16:15. Coisa de crente. Atos 1:8 diz: e recebereis dinamis. Eu gostaria que vocês orassem ao Senhor. Quando você orar a Deus assim, e Deus te responder, você não tem tempo para cuidar da vida de ninguém. Você só tem tempo para cuidar das pessoas. Você não tem tempo para saber se A ou B é crente ou santo. Quando Deus te responder assim, uma oração que eu faço há 30 anos, 31 anos eu faço oração, Deus, onde eu colocar minha mão, me dá uma igreja. Sabe que eu nunca pedi casa para o Senhor? Nem tenho isso. Não tenho mesmo, irmãos. Me dá uma igreja. Porque para Deus te dar uma igreja, Ele vai ter que encher você de poder. Sabe que eu nunca orei, Deus me faz pastor. Deus me dá uma igreja. Eu não preciso nem ser pastor para Deus me dar uma igreja. Verdade. Olha o que está escrito. Você crente em Jesus, Deus me dá. Onde eu colocar minha mão, dá uma igreja. Aí você vai pensando que nem Felipe. Vai entregando para outras pessoas cuidar, a obra dele. Eu nem sei quantas igrejas eu já entreguei, irmãos. Cuida aí, cuida. E quando você está assim com Deus, você está preocupado.
cor da pele do irmão, quanto tempo o irmão tem de crente, o que o irmão acredita. Você quer que Jesus alcance as pessoas, porque a Bíblia diz assim, ó, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, a obra do Senhor. Amém, queridos irmãos? Eu estou sentindo de Deus isso com vocês aqui hoje. Estou sentindo de Deus. Não sei, você está ficando um irmão triste comigo, pastor. Estou esperando você ler a apostila, mas eu estou. Talvez pode ser que está um irmão triste comigo. Se tiver, me perdoa, irmão, antecipadamente. Pedir perdão assim, por antecipação, me perdoa. Mas é isso que Jesus quer falar com você aqui hoje. Tenho certeza que o coração aqui hoje está queimando mais que a tocha olímpica. E recebereis poder. Já viu uma banda pregadora dizer que esse poder é dinamite? Tem gente que quer destruir a obra do Senhor. Tem gente que faz questão de dividir. Quando a obra de Deus, o dinamis, o poder de Deus é para juntar. O poder de Deus é para trazer as pessoas. Jesus falou: eu, quando for levantado, todos a mim. Não é assim? Eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Tem religiosos, irmãos, tem religiosos que nem os seus conseguem servir a Deus, porque eles são religiosos, eles não dão a solução. Espirituais, emanam, a presença de Deus emana da vida deles. Pessoas sentam para almoçar, sabe? Aqui tem alguém que tem compromisso com Deus. A pessoa anda na rua, aqui tem uma pessoa que tem compromisso com Deus. A pessoa entra no ônibus, aqui não é uma pessoa travestida de crente, com paletó e uma gravata, mas é crente em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Mártir. Semeis testemunhas. Mas essa testemunha, irmão, não é aquela testemunha de qualquer jeito, não. Lá no livro de Atos, diz a Bíblia, que para acompanhar Paulo, hein, Wagner? Os camaradas tinham que ter o quê? Conservatório, né? Hã? Sim ou não? Para acompanhar Paulo, diz: não, nós vamos mandar aqui com Paulo alguns irmãos. Esses irmãos tinham que ter uma característica. Qual é a característica? Vocês sabem? Atos dos Apóstolos, a Bíblia. Hoje não tem Bercoff nem Bancroft aqui não, irmão, a Bíblia. Sabe o que tinha que fazer? Arriscar a vida. Alguém já te ameaçou de morte por causa de Jesus? A mim já. Quando eu fui missionário, um rapaz disse assim: aquele camarada, seu pastor era caveirinha, né? Foi ele que me roubou e me assaltou lá no Brás, em tal data. E realmente, eu era da região do Brás, mas não me lembro daquilo ali, lá da região da Moca. Sabe o que eu fiz? Fui lá, sentei do lado do camarada que foi me dar uma facada. E fui armado, cheio do poder de Deus, espada do Espírito, escudo da fé. Sentei do lado dele e comecei a compartilhar de Jesus com ele. Você entende, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Gostaria que um dia o presbítero Luiz desse um testemunho do carro afundado. Nosso Pai. Ele contando aquele testemunho, o polícia, posso falar, Luiz? O camarada me ameaçou de morte quando estava matando o policial. Ele se armou, não foi? Armado. Bom, já que o camarada quer matar minha família, tem que ir lá ver o que vai acontecer. Deus afunda o carro dele na lama. E o carro só sai quando ele desiste de uma arma por outra mais poderosa. E o carro sai sozinho. E ele entra na casa do pai do traficante, né? Com a Bíblia na mão. A família dele está viva até hoje. E a família aceitou Jesus. E a família aceitou Jesus. Que arma você está usando, irmão? Como é que você está usando a sua língua? Como é que você está usando a sua língua? Porque a Bíblia diz lá em Tiago,
que com a língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o irmão. Missões, irmão, é outro nível de glória, como dizem. Missões é outro nível de envolvimento, é outro nível de comprometimento. Não é assim, não? Amém? Tem gente que se diz pastor e não é. Foi ordenado no fundo de quintal. Hoje esqueceu qual é o chamado dele. Também aonde o pessoal é ordenado não quer dizer muita coisa, não. Se Deus diz que é. Mas se Deus não diz que não é, mas nem que se pinte de ouro Deus vai fazer acontecer. Mas Deus diz que todo mundo é um testemunhador. Vós sois as minhas, diz o Senhor. Quem é que disse? Quem é que disse? Fui eu? Quem é que tem mais autoridade do que eu? O Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, se você é testemunha, você tem que arriscar a sua vida, abrir mão. Quem é que quer? Determinado pastor dedicou sua vida na África, e ele já velhinho foi convidado para um congresso de jovens, e ele estava no fim da vida, irmãos. Conheci um pastor chamado Reverendo Epaminondas Viralim. Conheceu? Já ouviu falar? Da época do missionário Manuel de Mello. Eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Peguei a história, me converti naquela igreja muito séria. E ele disse para Deus: Deus não vai me pegar de pijama. E ele partiu para a glória, vindo do campo missionário de Xaxim do Sul para São Paulo. Passou para a glória sentado numa mesa de restaurante. Passou sentado. Quando eles abriram a igreja de Xaxim, o padre disse: eu não batizo mais ninguém aqui. Não batizo mais ninguém. Enquanto eles não mandaram os crentes embora. O padre disse que ia jogar óleo quente, óleo para botar fogo nos crentes que estavam batizando no rio. E apareceu no jornal isso, eu vi. E o pastor Epaminondas disse: eu sou homem de Deus, ninguém me tira daqui. Um soldado disse: pastor, eu tenho tantas balas no revólver. Não, Deus vai cuidar. Agrediram o pastor. A igreja está lá até hoje. O padre sumiu. Você está entendendo, amado irmão? Está entendendo? Esse pastor que veio da África começou a pregar para os jovens. De repente, no meio da mensagem, antes de terminar a mensagem, ele faz um apelo: quem quer ir comigo no campo missionário? Estou no final da vida, eu preciso discipular alguém. Aí ninguém se levantou. O pastor fechou a Bíblia, nem terminou a mensagem, ele, cabelo branco. Ele disse: se ninguém aqui está disposto a ir para o campo missionário comigo, eu não tenho tempo para perder com vocês. Vou gastar o resto da minha vida lá. E desceu do teatro. E quando ele foi passando pelo canto do teatro, o Espírito de Deus, puf, derramou. Um monte de jovens começou a chorar. E foram com ele para o campo missionário. Para o campo missionário. Às vezes você tem uma luta na sua vida, um problema, um pecado. E alguém diz para você que você, uma luta, seja ela qual for, social, eclesiástica, matrimonial, sei lá, e alguém diz para você, bombeiro de Satanás, que Deus não tem mais nada na sua vida. Pode acreditar que é o bombeiro do diabo falando, não é de Deus. Porque Deus não olha como o homem olha. Salmo 51, 17 diz que Deus não, um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Está entendendo? Está entendendo? Quando as portas se fecharam para John Wesley, porque John Wesley estava na contramão da religiosidade,
As portas da igreja inglesa fecharam para John Wesley. John Wesley, cheio do poder do Espírito Santo, ele subiu em cima do túmulo do pai. E o metodismo está aí até hoje. Pregou. Ele era conhecido como tição tirado do fogo. Amém, irmãos? Queridos servos de Deus, se você tem entristecido comigo que ainda não li a apostila, quero ser instrumento de Deus na sua vida aqui hoje. Quero ser instrumento de Deus na sua vida aqui hoje. Tem muito instrumento de Deus empoeirado por aí. Tem muita gente que tentaram apagar o fogo e hoje eu quero dizer, não pode apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e você vai ser uma bênção. Você vai dar fruto. Ah, pastor, eu estou endividado. E daí? Ora a Deus, faz o máximo que você puder para resolver sua vida, mas continua pregando o Evangelho, porque essa alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Como é que é, irmã Madalena? Está certo isso aí. Como é que é? Esta alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, o fogo cai. O salve em Cristo sabe para onde vai. Lembra disso, irmã? Isso é antiga, hein? Antiga. Amém? Amém ou não? Está gravando isso aí tudo? Oh, vocês vão botar na internet, acho que vai ajudar muita gente aí. Que hoje Deus está falando. Tá bom? Cresça. Pregue. Marcos 16:15, pode ler. Oh, estava conversando com o Amin, e existe um equívoco importante que nós vamos sanar aqui agora. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém, sim ou não? Mas Israel também está em pecado. Israel também vai para o inferno. Se ele não aceitar Jesus, não o Messias judaico, mas Jesus Salvador, também vai. E ainda com maior responsabilidade. Então eu não vou pregar para o homem-bomba. Onde que tem homem-bomba? Quem é que nasce homem-bomba? Quem é que nasce com reloginho assim, com TNT? Quem é que nasce com explosivo C4? Quem é que nasce assim? Todos têm uma alma. Todos têm uma alma. Eu tenho testemunhos tão profundos, irmão, de conversão de pessoas. De gente que os crentes. Eu me lembro de uma igreja onde eu congreguei, que um irmão aceitou, um rapaz aceitou Jesus, ele era bandido, ele veio com AIDS. Na época que você sabia muito de AIDS. Irmão, uma família da igreja saiu da igreja porque não queria aceitar no mesmo banco que a pessoa. Naquela época ninguém sabia de AIDS. E ele estava doente, a mão dele tremia. Eu cheguei para ele e falei, então, Paulinho, eu tinha cabelo, né? Corta aí meu cabelo, Paulinho. Pode cortar. Ele já partiu, está no Senhor já faz tempo. Morreu de AIDS. A esposa dele morreu também. Ou você confia na mensagem, confia. Se Jesus vai fazer agora, amanhã ele vai fazer, está tudo na mão de Deus. Eu vou pregar, eu vou falar. Irmãos, quantas vezes eu estou no programa de televisão, sabe que tinha irmãos que diziam, até onde eu congregava, diziam, pastor, você vai pregar, você vai pregar, se meter no meio desses ímpios. Irmão, se você não tem condição de entrar no meio de ímpio, você não presta para ser crente. Presta você crente. Quem é crente dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, era isso? Que exemplo é esse? Mas não foi isso que eu aprendi, irmão, que vale a Bíblia. Jesus Cristo entra na casa de Simão. A menina prostituta entra lá com um vaso de alabastro. O que ele derrama nele?
Que grande derrama, Roberto? Comprado de que jeito? Comprado por quê? Jesus aceitou ou não? Não, porque Jesus transforma a maldição em bênção. Tem gente que conserta primeiro e depois vem para Jesus. Não, vem para Jesus como você está, e Jesus vai fazer a obra. Não sou eu, irmãos. Quando eu vim para Jesus, eu fumava, ia para a igreja, era bravo que, olha, irmão, eu era terrível. Me demora. Um dia, eu falei para eu novo convertido, falei para minha prima, dá um cigarro, Viviane. Ela disse, crente fuma? Nossa, Deus, eu fiquei tão envergonhado, irmãos. Envergonhei a Jesus, envergonhei. Falei, nunca mais eu fumo. Nunca mais. Ela pegou um copo de cerveja, eu era novo convertido, pegou um copo de cerveja e disse assim, eu vou quebrar esse copo, a sua mão junto. Novo convertido, né? E Jesus foi fazendo a obra e me trouxe até aqui. O problema é que às vezes a pessoa acha que é evangelismo. Eu mudo a pessoa primeiro para depois trazer para a casa de Deus. Aonde? Então eu vou curar a pessoa lá no meio da rua para depois trazer ela para o hospital. É assim, irmã? Eu vou fazer uma operação de vesícula lá no meio da rua, é isso? Fala sério. Traz para cá, traz bichado. Tem gente que vem pingando, tem gente que chega na casa de Deus pingando verme, assim, aquela necrose, porque a palavra salvação é saúde. A pessoa que chega pingando verme, traz para cá. Aqui tem antisséptico chamado sangue de Jesus. Aqui tem. Aqui tem gente com autoridade de Deus para trazer, sabe, trazer aquele desfibrilador assim, ó.